Olá, colegas, tudo bem? Hoje o Supremo Tribunal Federal reinicia a discussão sobre a prisão do condenado em segunda instância, dessa vez em grau de controle concentrado de constitucionalidade. O canal Advocacia Jato irá analisar os discursos em torno do tema e projetar as possíveis consequências de uma eventual decisão que altere o entendimento até então consolidado por aquela corte. Mas antes, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sino de notificações. Pois é, pessoal, está marcado para o dia de hoje, dia 17 de outubro de 2019, a retomada da discussão acerca da prisão do condenado em segunda instância. Para quem não é da área jurídica, você pode estar estranhando o fato desse tema voltar à discussão pouco tempo depois de uma decisão do mesmo STF, que já havia consolidado a questão em torno do início da execução da pena, ou seja, você sabe, e nós já acompanhamos aqui no canal, que o Supremo Tribunal Federal recentemente já se pronunciou autorizando que a prisão do condenado criminalmente possa ocorrer a partir de uma decisão do tribunal, que é, no nosso Estado de Direito, a segunda instância judicial. Essa situação aparentemente esdrúxula ocorre, na verdade, porque o primeiro julgamento da questão ocorreu em controle difuso de constitucionalidade. E o que quer dizer o controle difuso? Quer dizer que o primeiro julgamento ocorreu em meio à análise de um caso individual, atendendo ao interesse de um réu específico. Naquele momento, a ministra Rosa Weber, atendendo ao princípio da colegialidade, manteve um posicionamento antigo do próprio STF acerca do tema, em respeito, segundo ela, à segurança jurídica das relações. Claramente, contudo, o seu entendimento pessoal não era aquele. O voto da ministra Rosa Weber foi, naquele momento, essencial para o resultado que manteve a autorização para a prisão do condenado em segunda instância. A votação de hoje, contudo, ocorrerá em controle concentrado de constitucionalidade. E pelo controle concentrado, a matéria será decidida erga omnes, ou seja, para todos. O Supremo Tribunal Federal analisará a constitucionalidade da prisão em segunda instância à luz da garantia da presunção de inocência prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que diz textualmente que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Toda a discussão girará em torno do momento em que ocorre de fato o trânsito em julgado do tema culpa. Para aqueles que defendem que a culpa está vinculada ao encerramento de todos os graus de recursos da justiça brasileira, a Constituição não admitiria a prisão de alguém que apenas foi condenado em segunda instância, ou seja, nos tribunais. Assim, segundo essa parcela dos juristas, nosso ordenamento só permitiria o início da execução penal após o processo ser julgado, em primeiro grau pelos juízes criminais, em segundo grau pelos tribunais e nos tribunais superiores, respectivamente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, e levando em consideração ainda todos os meios de defesa do acusado. Já para outra parte dos juristas que sustentam a tese hoje prevalecente no Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado da matéria culpa ocorreria já a partir da decisão de segunda instância. Sustentam sua tese no fato de que, após a segunda instância, não seria possível a discussão em torno da culpabilidade, ou seja, não é possível aos tribunais superiores analisarem o conteúdo da prova. A discussão nos níveis superiores da jurisdição ocorreria apenas em torno de eventuais nulidades legais ou constitucionais. A culpa para essa parcela de juristas já é matéria transitada em julgado, portanto, não ofenderia o princípio da presunção de inocência a prisão a partir da segunda instância. A discussão, contudo, não se restringe a um debate em torno da interpretação do princípio da presunção de inocência. As
consequências de uma decisão que só autorize a prisão após o término de todos os recursos previstos na legislação brasileira também são colocadas em jogo. Não é novidade para ninguém que o nosso país é reconhecidamente um país em que as pessoas têm muito fortemente o sentimento de impunidade. E isso ocorre também em razão de um sistema judicial que prevê uma quantidade muito grande de instâncias judiciais e de recursos. Além, é claro, da demora em se obter uma decisão definitiva. A prisão a partir da segunda instância, portanto, não seria apenas uma matéria a ser discutida em nível constitucional. Passaria também por uma política de efetividade da decisão judicial. A verdade é que, de fato, para os criminosos de mais baixa renda, a prisão a partir da segunda instância já é uma realidade, algo muito diferente do que ocorre com aqueles condenados de classes mais abastadas. Todo aquele condenado que tem recursos financeiros para pagar advogados que acompanham seus processos em Brasília, junto aos tribunais superiores, utilizam de todos os meios recursais a seu favor para postergar o início da execução da pena. Alguns deles, inclusive, aproveitando-se da morosidade judicial nesse nível para se beneficiar do instituto da prescrição. A tendência é que o Supremo Tribunal Federal mude o seu entendimento, a partir do que já foi antecipado pelo pronunciamento de alguns ministros e da clara inclinação da ministra Rosa Weber em fazer prevalecer, nesse momento, o seu entendimento pessoal acerca do tema, que na composição atual converge no sentido de não mais autorizar a prisão a partir da decisão de segunda instância. Aguardemos, portanto, então, os próximos capítulos dessa novela. Não esqueça de fazer sua inscrição no canal, compartilhar nossos vídeos com os amigos e ativar o sino de notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima.